Olá, galera. Estamos aqui com o senhor Américo Utumi, nosso personagem de hoje, de 80 anos, que acompanhou de perto a história do cooperativismo no Brasil através da Cooperativa Agrícola de Cotia. Como vai, senhor Américo? Bem, obrigado. O senhor poderia se apresentar para os nossos espectadores? Eu praticamente, em toda a minha vida, eu vivi o cooperativismo. Eu comecei na cooperativa agrícola de Cotia, jovem ainda, um primeiro emprego, 18 anos. Entrei na cooperativa, não sabia nada do que era cooperativa, para trabalhar no setor de contabilidade. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando para ser advogado. Eu queria cursar Direito. E trabalhando na cooperativa, à noite, terminei meu curso, eu formei advogado e continuei na cooperativa, sabe? Aí já não mais como funcionário burocrático, mas como advogado. E o fato de eu ser advogado, descendente de japoneses, a cooperativa de Cotia era formada por produtores, a maioria imigrantes japoneses, que tinham muita dificuldade em se expressar em português. Quando eles tinham algum problema, jurídico, eles vinham lá na cooperativa me procurar. E eu, como entendia um pouco de japonês, eu atendia esses cooperados, né? E aconselhando. Como era advogado da cooperativa, eu fiquei dando conselhos jurídicos a esses associados, e com isso eu fui ficando conhecidos, né? Fui ficando, não, o doutor Américo e tal. E teve uma época, então, que um grupo desses associados se reuniram, vieram falar comigo, e eles queriam que eu fosse candidato à diretoria da cooperativa, né? E eu aceitei, e aí eles me elegeram diretor da cooperativa, e eu fiquei como diretor durante quase 40 anos. Eu cheguei a vice-presidente da cooperativa de Cotia e saí da cooperativa para ser o secretário de abastecimento do prefeito Paulo Maluf, quando ele foi eleito em 1992. Aí eu fui ser secretário, fui secretário do prefeito Paulo Maluf, e saí de lá, eu fui a ser assessor do secretário da Agricultura do Estado agora, que era o Dr. Roberto Rodrigues. Eu fiquei lá na secretaria. Quando eu saí da secretaria, o Dr. Roberto tinha sido eleito presidente da Aliança Cooperativa Internacional, que é o órgão mundial de cooperativas, né? E ele foi eleito presidente. E ele então me pediu para que eu fosse o chefe de gabinete do escritório no Brasil, da Aliança. Aí eu trabalhei durante 4 anos, todo o mandato dele, como secretário executivo aqui do Brasil. E quando o Roberto terminou o mandato dele na CI, ele me indicou para ser o candidato para o conselho da CI. Aí eu fui eleito numa assembleia, foi feita lá em Seul, na Coreia. Eu fui eleito diretor da Aliança Cooperativa Internacional. Aí, durante 3 mandatos, 12 anos, eu fui diretor da Aliança Cooperativa Internacional e também fui diretor da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Então, a minha vida foi sempre pautada no cooperativismo. Uma vida toda em prol do cooperativismo. Em prol, eu acho. Não, porque eu acredito no cooperativismo, sabe? O Brasil, no Brasil, o cooperativismo ainda é muito incipiente. O brasileiro ainda não descobriu o cooperativismo. Eu acho que na hora que ele descobrir, na hora que o brasileiro souber que numa cooperativa de crédito ele vai pagar um juro muito mais barato que ele paga nos bancos, ele vai começar a entender as vantagens do cooperativismo na sua vida pessoal, na sua profissão, sabe? O cooperativismo pode ajudar muito, principalmente aquelas pessoas, vamos dizer assim, que não têm muitas posses, né? O cooperativismo, para quem tem, vamos dizer assim, ele é um grande produtor rural, por exemplo, ele, na verdade, não depende muito da cooperativa, mas o pequeno produtor, aquele que está sozinho, né? Se ele entrar sozinho no mercado, ele vai ser triturado, ele não vai conseguir competir com um grande produtor.
Mas na hora que ele se junta numa cooperativa, os pequenos, ele vai chegar no mercado e vai lutar de, vamos dizer assim, a palmo a palmo com os De grandes igual para produtores, de igual para igual. Então, acompanhe essa entrevista, que vai ser muito interessante, sobre o cooperativismo e a Cooperativa Agrícola de Cotia. Bom, meu nome é Américo Tume, eu sou advogado e trabalhei a vida inteira em cooperativas, em cooperativismo. Então eu aprendi o cooperativismo na prática, não na escola, porque aqui no Brasil não se ensina cooperativismo nas escolas, né? E foi aí que, na prática, comecei a aprender, comecei a notar que o cooperativismo é uma forma extraordinária de ajudar as pessoas, de fazer com que as pessoas, principalmente aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, possa também competir no mercado com outras empresas maiores, né? E que, graças à união, elas podem ingressar no mercado nas mesmas condições das grandes empresas. A Cooperativa Agrícola de Cotia foi uma das primeiras cooperativas do Brasil. Ela foi constituída no ano de 1927. Naquela época não tinha nem legislação sobre cooperativismo, ninguém sabia o que era uma cooperativa, e ela nasceu do fruto da necessidade de um grupo de pequenos agricultores, produtores de batatas, da região de Cotia. Esses produtores eram imigrantes japoneses que vieram para o Brasil mediante um contrato para trabalhar nas fazendas de café e, terminado o contrato, eles saíram dessas fazendas e passaram a trabalhar na agricultura por conta própria. Porque no Japão eles já trabalhavam, eles são pequenos agricultores e tinham muita experiência nessa área agrícola. E, e um grupo desses imigrantes foram para o município de Cotia e lá eles começaram a plantar batatas, que era, na época, 1927, a batata era importada da Holanda. O Brasil não produzia batata. Então, nessa época, eram 83 pequenos agricultores na região de Cotia, começaram a produzir batatas. E esses produtores colhiam a batata, colocavam nas carretas de bois e viajavam. Naquela época era uma viagem, 30 quilômetros, né? Hoje você vai em 20 minutos de carro de Pinheiros até Cotia, mas naquela época o produtor levava quase o dia inteiro em carretas para trazer a sua produção de batata até o mercado de Pinheiros. Chegando no mercado, os comerciantes, evidentemente, pagavam o preço o mais baixo possível, né? Quanto menos ele pagasse para o agricultor, mais ele ganhava no mercado. Então, o preço que eles pagavam era um preço que mal dava para cobrir os custos de produção. Mas o que ele podia fazer? Ele não podia levar a batata de volta para Cotia, não é? Ele ia perder a batata. Então, para não perder aquilo que ele produziu com muito esforço, com muito trabalho, ele tinha que vender por aquele preço que o comerciante estava lhe oferecendo. Mas logo esses produtores passaram a perceber que esses comerciantes, quando vendiam o produto deles para os consumidores, o preço que eles vendiam era muito alto, que o consumidor pagava um preço alto. E a margem de lucro ficava com eles. Quer dizer, o produtor recebia, mal dava para pagar o custo, e o lucro ficava com o comerciante. Então, a maioria deles, já desanimados, não queriam mais continuar, falaram, não adianta continuar, porque quem continuou, quem lucra com o nosso trabalho é o comerciante,
é o concessionário do mercado ali, do box, e nós que trabalhamos, que produzimos e que corremos o risco, e na hora de receber, nós mal recebemos o custo da produção da batata. Então a maioria já queria ir embora, já queria ir para as cidades e tal. Foi quando um deles ouviu falar de uma forma que já estava se expandindo pela Europa, que chamava cooperativa. E ele ficou curioso, ele começou a estudar, a pedir informações do que era essa cooperativa, e depois, então, ele juntou aqueles 83 produtores e falou: olha, gente, vamos fazer então uma cooperativa. Ninguém sabia que era uma cooperativa. Ele falou: olha, a cooperativa é o seguinte, cada um de nós aqui vai entrar com capital na cooperativa. E com esse capital, nós vamos comprar um terreno em frente ao mercado de Pinheiros. Construímos um barracão, contratamos um funcionário e todos nós colocamos a nossa produção na cooperativa. E a cooperativa vende para os comerciantes do mercado. Só que aí ninguém vai poder vender diretamente para o comerciante. Todo mundo vai ter que colocar a batata, deixar a batata na cooperativa. Tá certo? Aí todo mundo concordou, tá, então vamos fazer assim, vamos fazer assim. Compraram um terreno em frente ao mercado, construíram lá um barracão, contrataram um funcionário, e um belo dia os comerciantes de Pinheiros saíram e falaram: ué, cadê os japoneses de Cotia? Eles não apareceram no mercado para vender a batata. Eles saíram, ficaram curiosos, saíram do mercado e falaram: escuta, cadê os japoneses lá, os produtores de batata, não estão aqui hoje? Ele falou: eles estão entregando toda a batata naquele barracão ali. Vamos lá. Entende? Aí chegando lá, eles viram todo mundo descarregando a batata no barracão. Eu falei: mas o que é isso aqui? Eu falei: não, isso aqui é uma cooperativa, né? E os produtores agora vão vender através da cooperativa. É. E quanto é que custa o saco de batata? Aí a cooperativa se custa tanto, né? Que era o preço lá em cima. Aí eles acharam ruim no começo, falaram: não, mas isso é um absurdo, eu pago muito barato, muito mais barato para aqueles produtores. Mas esses produtores não vão vender mais para você, eu estou entregando tudo aqui. E se você quiser comprar, vai ter que comprar nós. Aí eles não quiseram comprar, não, eu não vou comprar, vai e tal. Só que os clientes deles foram ao supermercado para comprar batata e não tinha batata. Falaram: escuta, cadê a batata? Não, hoje os japoneses não estão aí, vão entregar uma cooperativa, nós não temos produção. Ah, não tem? Aí eu vi outros aí: cadê a batata? Não tem batata, não tem batata. Um deles, logo, percebendo isso, ele foi lá e disse: não, mas eu vou comprar então. Aí ele foi lá na cooperativa, comprou, aí só ele ganhou dinheiro, porque os outros não tinham a produção, né? Ele pagou caro, mas ele ganhou, a margem foi muito pequena, porque ele pagou um preço muito mais caro. Aí os outros, percebendo que só ele estava ganhando, todo mundo passou a ir lá para comprar, e todo aquele sistema se inverteu. Em vez de o produtor vender, se submeter ao preço do comerciante, quer dizer, o comerciante pagava, o negócio vendeu. A cooperativa passou a impor o preço da batata para o comerciante. E evidentemente que aquele lucro que ficava com o comerciante começou a ficar com o produtor, o pequeno produtor. E ele passou a perceber que ele ganhava muito, quer dizer, todo aquele lucro que ia para o comerciante passou a vir para o produtor, não é verdade? Então ele passou a ganhar, então a recompensa pelo trabalho começou realmente a aparecer por conta da cooperativa. Quando as carretas vinham aqui, descarregavam batata e voltavam para Cotia vazios, eles perceberam que se comprasse as mercadorias em Pinheiros, que eles precisavam,
açúcar, óleo, sal. Por quê? Porque lá em Cotia tinha um armazém lá onde eles trabalhavam, onde eles tinham a propriedade, que comprava muito mais caro. Por quê? Porque eles não tinham opção, né? Eles tinham que comprar ali no armazém. Então eles compravam todo aquele gênero alimentício que eles precisavam, eles pagavam o dobro do que era como vendido aqui em Pinheiros. Entende? Então o que passou a fazer? A cooperativa passou a comprar isso a granel aqui em Pinheiros e levar para a região onde eles moravam, a cooperativa, e passou a vender a preço de custo para eles. Então, os produtores passaram a ganhar na venda da produção de batata e na compra dos gêneros que eles precisavam. Eles passaram a ganhar duas vezes, né? Passaram a pagar muito mais barato, que era aí a cooperativa de consumo, vender melhor a sua produção, era uma cooperativa de produção, entende? E esse sistema, isso em 1927, quer dizer, ninguém sabia o que era cooperativa, não tinha lei de cooperativismo no Brasil, porque o Brasil não sabia o que era isso, mas o sistema começou a se espalhar junto aos agricultores japoneses, sabe? Mas que coisa boa, você viu aquele negócio, os batateiros lá fizeram uma cooperativa, vamos entrar nessa cooperativa. Aí passaram a entrar não somente os produtores de batata, mas outro tipo de produtores, produtor de fruta, produtor de verdura, e esse pessoal passou a vender a sua produção por intermédio da cooperativa e todos eles passaram a ganhar dinheiro exatamente por causa disso, né? Por causa da cooperativa. E esse sistema, então, começou a se espalhar na colônia japonesa e começou a surgir uma série de cooperativas agrícolas. Então surgiu na época a Cooperativa Agrícola Sul Brasil, a Cooperativa Bandeirantes, a Cooperativa de São Paulo, sabe? E começou a espalhar cooperativas de todo, sabe, em todo o estado começou a surgir cooperativas agrícolas, basicamente de produtores japoneses, de imigrantes japoneses. Em Bastos, por exemplo, os avicultores da cidade de Bastos fizeram cooperativas. Né? Numa cidadezinha pequena como Bastos, tinha 6 cooperativas de avicultores, né? Porque lá é o seguinte, cada grupo de imigrantes que vinham de determinada província, eles montavam uma cooperativa, porque tinham mais afinidades, eles vinham do mesmo local, eles montavam, outro de uma outra província montava outra cooperativa e montavam cooperativas de avicultores que fizeram com que Bastos, até hoje, fosse considerada a capital do ovo do Brasil. Né? A avicultura se desenvolveu muito naquela cidade graças às cooperativas, não é verdade? Então podemos dizer que o Largo da Batata é graças aos batateiros. Claro, aquele largo onde os batateiros iam lá e a cooperativa estava ali, aquilo ficou tão, vamos assim, famoso por causa dessa comercialização, que a Câmara Municipal de São Paulo, em homenagem a esses produtores, resolveu denominar aquele espaço como Largo da Batata, que hoje lá está lá, o pessoal faz manifestação, tá, os jovens. Só falta um totem lá, né? Mas exatamente, mas aquele largo, o nome do largo, é homenagem a esses 83 produtores de batata de Cotia que lançaram a semente do cooperativismo agrícola no Brasil, sabe? Então, eu sempre digo isso, a grande contribuição da imigração japonesa foi na agricultura e no cooperativismo agrícola. Nesses 2 setores, o Brasil deve muito a esses imigrantes, porque realmente, numa época em que o brasileiro não sabia o que era cooperativa, logo depois começou a surgir tanta cooperativa japonesa que você perguntava para uma pessoa: escuta, você sabe o que é uma cooperativa? Não sei, não, isso é coisa de japonês. Entendeu? Eu costumo dizer, isso é coisa de japonês. Eles que fazem cooperativa, porque de tanta cooperativa de japoneses que tinham por aí. Vincularam cooperativa à comunidade japonesa, né? Entende? E essas cooperativas prestaram um serviço extraordinário para a agricultura brasileira.
Eu sabe? imagino que ela favoreceu a comercialização dos produtos Todos os alimentícios. produtos, aqueles imigrantes que estavam produzindo, produtor de batata, produtor de frutas, produtor de legumes, eles não teriam subsistido na atividade rural se não fossem as cooperativas. Foi graças às cooperativas que eles conseguiram manter a sua atividade, conseguiram progredir, né? E economicamente, socialmente, né? E com isso permanecerem na agricultura, senão eles teriam saído da área. E também influenciaram na própria alimentação dos brasileiros. Nossa, olha o que as cooperativas introduziram de novidade, né? Hoje se chama inovação, né? É uma palavra que existe lá, inovação. Lá a inovação era constante, né? A cooperativa lançava produtos. Uma vez eu me lembro, a cooperativa lançou a alcachofra, e ninguém sabia o que era aquilo, né? Naquela época não tinha na televisão, a televisão era muito incipiente, né? Não tinha uma Ana Maria Braga para mostrar as novidades e tal. Então, uma vez uma senhora comprou o cachorro, levou para casa e botou num vaso, esperando que ela fosse florescer no dia seguinte. Até que nós vamos falar, escuta, mas isso daqui não é para plantar, isso é para comer. Sim, mas como é que a gente come isso aqui? Então nós fizemos, a cooperativa ter que fazer a primeira feira da alcachofra lá na cidade de Vargem Grande, perto de Cotia ali, e nós fizemos uma feira grande, porque lá também era uma região produtora de alcachofra, e nós fizemos uma feira e contratamos lá um batalhão de cozinheiras lá para mostrar para a dona de casa como é que comia alcachofra, sabe? Então foi uma novidade lançada pela cooperativa. E fora isso também, as cooperativas, elas prestaram um serviço muito grande na melhoria das qualidades dos produtos, sabe? Antigamente o tomate, por exemplo, eu me lembro, o tomate no Ceasa era o tomate de três classificações, A, B e C, né? A é o melhor, o B é intermediário e o C era o tomate industrial, que ia para a indústria, não servia nem para vender, né? Aí a cooperativa começou a produzir um tomate melhor que o tomate A, né? Melhor que o melhor tomate do Ceasa. É, aí nós fomos falar com o diretor, escuta, mas o nosso tomate é melhor que o A. De fato, o seu tomate, então, se mudar a classificação, né? Então, eles colocaram, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer extra A. O seu tomate é extra A, o B e o C. E aí ficou, né? Aí eu falei, bom, mas aí como nós produzimos um tomate melhor que o extra A. Aí voltamos para a diretoria, escuta, mas o tomate nosso é melhor que o extra A. Vamos botar mais um A, extra, dois A. E assim foi, nós mudamos até a classificação dos produtos por conta da melhoria da qualidade dos produtos da cooperativa. Isso era graças ao trabalho dos engenheiros agrônomos. Teve uma época que a cooperativa ela tinha mais engenheiro agrônomo que o Ministério da Agricultura, sabe? E os engenheiros do Ministério da Agricultura vinham fazer estágio na cooperativa para aprender aquilo, porque nós tínhamos todo um grupo de técnicos extremamente competentes, né, fazendo pesquisas, mas todos os dias, e para melhorar a qualidade dos nossos produtos. Que outros produtos passaram a ser mais consumidos a partir dessa união e dessa produção dos agricultores japoneses? Olha, veja, olha, a batata, por exemplo, é importada da Holanda. Na hora que nós começamos a produzir o Brasil começou a produzir a batata, realmente a batata, o consumo aumentou, né? E com isso o brasileiro não consumia verdura nem legume, o Brasil não produzia. E as cooperativas passaram a produzir, não é? Frutas, legumes, tal, e cenoura, beterraba, tudo isso passou a fazer parte da dieta do dia a dia do brasileiro, né? E em 1932, o governo brasileiro percebeu a importância das cooperativas. Depois de 5 anos que a cooperativa já estava trabalhando, sem lei, ninguém sabia, aí o pessoal do governo falou, nossa, esse negócio de cooperativa que os japoneses estão fazendo é muito bom, né? Isso está ajudando a agricultura. Vamos botar uma lei para normatizar o trabalho dessas cooperativas. Porque, como não tinha lei, essa primeira cooperativa
O nome dela como é que é? Cooperativa, ninguém sabe o que é cooperativa. Então vamos fazer o seguinte: o nome é Cooperativa dos Produtores, Cooperativa dos Produtores de Batata da região de Cotia, Sociedade Anônima. Entende? Então eles colocavam tudo porque não sabiam o que era, né? Não tinha lei. Até que em 1932 o governo ele fez o decreto-lei, a 22.239, foi a primeira lei das cooperativas, normatizando. Olha, cooperativa é isso aqui, ó. Cooperativa é uma união de produtores, tá? Fazer isso assim. Aí ele aí surgiu, vamos dizer assim, uma espécie de legalização das cooperativas. A Secretaria da Agricultura de São Paulo foi a primeira, hein? Secretaria do Brasil a fazer isso. Quando percebeu essas cooperativas japoneses, montou dentro da secretaria um departamento chamado Departamento de Assistência ao Cooperativismo, para ajudar as cooperativas. Porque os japoneses também, como eles não sabiam, não tinha lei, não tinha nada, eles estavam meio perdidos, né? Não sabiam o que fazer, tal, principalmente na questão de impostos, tal. Aí o Departamento de Assistência ao Cooperativismo da Secretaria, que foi fundado em 1932, também passou a ajudar as cooperativas, sabe? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tinha as cooperativas, ia lá na Secretaria da Agricultura, que tinha um departamento para apoiar o cooperativismo. Então, tudo isso serviu para que o cooperativismo começasse a surgir e a experiência nossa aqui foi lá para o Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, entendeu? Lá também tem hoje grandes cooperativas, principalmente de imigrantes alemães, holandeses, tal, grandes cooperativas, né? E que estão prestando um serviço extraordinário para o desenvolvimento da agricultura e da economia do nosso país. Então, no primeiro momento, a cooperativa de Cotia, ela ficava na região de Cotia, esses produtores? Não, ela veio para Pinheiros, a sede lá, onde eles compraram o terreno lá, depois aquilo virou uma sede, fizeram uma sede da cooperativa que era em Pinheiros. Era uma sede em Pinheiros, e lá os produtores estavam lá em Cotia, sabe? Então a produção era em Cotia e a sede estava lá em Pinheiros. E as terras em Cotia eram boas, propícias? Eram naquela época, né? E depois tem o seguinte também, como depois começou a diversificar a produção, os produtores não era só de Cotia, né? Aí passou para Ibiúna, Piedade, todo o cinturão verde de São Paulo passou a ser associado à cooperativa, né? E a cooperativa passou a produzir outros produtos, que não era somente a batata. Avicultores, né? Então aí o avicultor lá de Bastos também passou a ser sócio da cooperativa, entende? E o interior de São Paulo passou a se associar, os associados do interior passaram a se associar à cooperativa, né? Produtor de café, produtor lá de Marília, ali, só aquele contingente de imigrantes japoneses que estavam naquela região passou também a fazer parte da cooperativa de Cotia ou de outra cooperativa de japoneses, como a Sul Brasil, como a cooperativa Bandeirantes, entende? E eles passaram a se utilizar da cooperativa também por conta de uma grande dificuldade, porque eles vieram do Japão e não falavam português. E realmente, diferentemente do espanhol, do italiano, que a língua é mais ou menos semelhante, né? É muito parecido para o espanhol com o português. O japonês, a língua é totalmente diferente. Então, eles tinham muita dificuldade de comunicação, né? Então, para eles venderem no mercado, para estarem, para discutir preço, para discutir com o comerciante, eles não conseguiam fazer isso. Então, a cooperativa foi o grande instrumento que ajudou esse contingente, esses agricultores, que eram todos pequenos agricultores, pequenos e médios, porque depois eles passaram a ter um ganho maior, né? Eles passaram de arrendatários primeiro, eles nem eram o dono eles passaram a comprar a sua terra, conseguiram comprar, aumentar a sua terra, e não eram mais pequenos, eram médios produtores, né? Alguns chegaram a grandes produtores, né? Mas aí saíram do hortigranjeiro e foram para o Paraná produzir soja, café, aí se tornaram grandes produtores. Mas aqueles pequenos
a maioria ficou pequenos ou médios, ficaram médios produtores, e realmente com isso eles puderam ter assim uma vida muito mais, vamos dizer assim, confortável por causa do ganho econômico, graças às cooperativas. E hoje nós temos esse costume que é tão assim do Brasil e de São Paulo, que são as feiras, né? As feiras livres tão conhecidas, já fazem parte da É, cultura, né? Isso tem a ver também com essa distribuição dessas frutas, né? Dos alimentos, né? eu fui secretário do abastecimento do prefeito Paulo Maluf, né? Quando o prefeito foi eleito, é, ele, ele foi eleito com uma votação muito grande, né? Em 1992, ele teve uma votação expressiva, mesmo porque a prefeita anterior tinha feito assim, uma administração meio complicada, e o prefeito Paulo Maluf tem uma votação muito grande. E quando ele foi eleito, ele falou: olha, eu vou escolher dois secretários que não são políticos. Um era o Dr. Raul Kutaiti, para a Secretaria da Saúde, que ele era do Sírio-Libanês, e ele falou: o outro vai ser o Américo Tume, lá da cooperativa de Cotia, porque eles são os maiores produtores de frutas aqui do Brasil, e ele vai me ajudar no governo, no abastecimento. Aí eu fui lá para a Secretaria de Agricultura cuidar das feiras livres, cuidar dos mercados e tal. E realmente os mercados, as feiras, têm um papel importantíssimo no abastecimento, né? É uma forma de você fazer a distribuição rápida, principalmente das frutas e legumes que são altamente perecíveis, né? Então você tem que comercializar rapidamente, né? E a presença dessas feiras ajuda bastante, não somente os produtores, mas também os consumidores, né? Olha, a cooperativa, ela começou a crescer, mas ela deu tanto certo que ela começou a ter associado o Brasil inteiro. Então começou em São Paulo, na Cotia, e depois começou a expandir, Cinturão Verde de São Paulo, aí foi lá para o interior de São Paulo, não sei o quê, passou para o norte do Paraná, né? Lá era basicamente café, né? Grandes produtores de café, se associaram à cooperativa também. E com isso, Minas Gerais, nós fomos para Minas Gerais também, e com isso a cooperativa passou a ser uma referência na agricultura daqui do Brasil. Então, isso é verdade que quando os governos falavam em agricultura, eles primeiro consultavam a cooperativa. Sabe, o que você acha? O que não... Então, a cooperativa de Cotia realmente passou a ser uma referência na agricultura. E por conta disso, começaram a aparecer várias ofertas para que a cooperativa fizesse projetos de assentamento em determinadas áreas onde a agricultura não estava desenvolvida, sabe? O primeiro deles foi na área do Cerrado, sabe? Na área do Cerrado. Uh, os nossos agrônomos já sabiam que o Cerrado não era uma terra, vamos dizer assim, boa para a agricultura. Não era que não o norte do Paraná, que tinha aquela terra roxa, né? Era uma terra bastante fértil, e então houve uma primeira preferência dos agricultores de se estabelecerem no norte do Paraná. Mas aí o que aconteceu? Aquelas terras férteis passaram-se a escassear. E o preço, evidentemente, começou a subir, né? E aí os agrônomos chegaram na cooperativa e falaram: olha, tem uma região aí chamada Cerrado que o agricultor brasileiro ele acha que não serve para a agricultura. Mas são terras pobres, ácidas, mas se você fizer um tratamento do solo, você consegue fazer agricultura. Ah, é? E onde é que você encontra essas terras? Lá em Minas Gerais tem uma área extensa de cerrado, lá no centro-oeste também está cheio lá, entende? E as terras lá estão de graça. Ninguém quer aquela terra porque acha que aquilo não serve para a agricultura. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dar
uma pesquisada. Aí, nós tínhamos lá na cooperativa um diretor brasileiro. Né? Quando eu digo brasileiro, é que tem cara de brasileiro. Né? Eu sou brasileiro, mas não tenho, tenho cara de japonês. Né? Então, vamos lá, vamos pedir para o diretor, o José Gonzaga Trigo Muniz, né? O Zé Gonzaga, ele é meio. Parecia um fazendeiro, né? Ele é meio gordo. Falei, Zé, você vai seguinte, você vai chegar, vai dar um giro lá pelo sul de Minas para você pesquisar lá as terras, o preço das terras do Cerrado. Né? Mas você não vai com o carro da cooperativa, não. Você vai com o seu carro, você vai lá, e não fala que é da cooperativa, você fala que você é um fazendeiro de São Paulo e está procurando umas terras lá para comprar. Né? Senão o preço vai subir. Aí ele fez, ficou lá um mês viajando lá ao sul de Minas Gerais. Tá? Quando ele voltou, ele chegou e falou, olha, as terras estão de graça. Eu não acreditei. Sabe? Ele falou, Américo, tem um ditado lá em Minas que diz o seguinte, terra de cerrado, nem dado, nem herdado. Quer dizer, o cara não queria nem dado, nem queria herdado, porque não valia nada aquelas terras. Falei, não diga, Raba, vamos. Aí, sabe, reunimos a diretoria da cooperativa, vamos fazer um projeto lá, botar lá os agricultores lá, sabe? E aí começamos a fazer um estudo, né, dentro de uma área e tal. Só que, como a gente queria fazer um projeto grande, com muitos agricultores, nós precisamos de uma área contínua. Né? E aí nós fomos lá ver umas terras, tinha um sítio aqui, tinha outro sítio aqui, não era junto, entendeu? E aí depois tinha um problema, né? O proprietário não tinha documentação própria, ali não estava registrado, aquele outro não queria vender, sabe? E a gente não encontrava uma área grande para fazer esse projeto. Aí o que nós fizemos? Nós andamos procurando, de repente nós encontramos uma área grande que só tinha um proprietário, que era um deputado lá de Minas Gerais, sabe? E esse deputado era o maior proprietário de terras de Minas, sabe? Ele era muito rico, tinha um banco, ele tinha muitas propriedades, todo o cinema de Belo Horizonte era dele. E aí nós fomos falar com ele, mas ele não quis vender a terra dele, sabe? Eu não vendo, não alugo, não arrendo, não faço nada. Aí, paciência, o que eu não vou fazer? Aí nós fomos falar com o secretário da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que era um engenheiro agrônomo, um professor, Alisson Paulinelli. Depois ele foi ministro. Chegamos lá para o secretário e disse, secretário, nós estamos procurando uma área para fazer um projeto, mas está meio difícil aqui. O único que tem aí que era o do deputado, mas ele não quer vender, não quer arrendar, não quer fazer nada lá. Era uma área que não fazia nada, sabe? E tinha uma cidadezinha lá no centro das propriedades lá, que chamava a cidade de São Gotardo, era uma cidade que estava morrendo. Estava morrendo por quê? Porque não tinha agricultura, consequentemente não tinha banco, não tinha indústria, não tinha comércio, não tinha nada na cidade. A cidade estava morrendo. Os jovens estavam indo tudo para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio, porque lá não tinha nada. A economia estava acabando. Aí eu fui falar para o secretário e falei, secretário, tá? Aí o secretário falou, eu vou falar com o governador e vou ver se a gente dá um jeito nesse negócio. E o governador falou com o presidente da República e o presidente ele desapropriou a área do deputado, sabe? Para fazer o projeto. Você viu que coisa? O presidente na época era? O presidente era o Ernesto Geisel. Por quê? Porque o governador de Minas, que era o Rondão Pacheco, ele percebeu a grandiosidade desse projeto e o benefício que iria trazer para o estado de Minas Gerais. Na verdade, e não somente ele, como o próprio secretário de Agricultura, né, que era o Alisson Paulinelli, que ele tinha uma visão, ele conhecia a agricultura, ele sabia que esse projeto ia ser extremamente benéfico para Minas Gerais. Então eles se empenharam e deram todo o apoio para fazer esse projeto,
E nós fizemos um projeto. Foi o primeiro projeto de assentamento dirigido no Cerrado brasileiro, sabe? Mas com todas as dificuldades. Por quê? Porque ninguém sabia. Pô, escuta, esses japoneses estão loucos, vão perder dinheiro aqui. Estão As vindo famílias aqui. que foram para lá eram famílias daqui de São Paulo. Eram jovens, filhos de agricultores cooperados, nós. Sabe? Eram jovens. E esses jovens eram filhos de agricultores do Paraná, do Rio Grande do Sul, tá? E era uma mão de obra extremamente valiosa que nós estávamos perdendo. Sabe por quê? Porque como a família tinha muitos filhos, né? Ele percebia que na hora que o pai falecesse e a fazenda, a propriedade dividida entre os irmãos, cada um deles não daria para continuar na agricultura, sabe? Então os outros que trabalhavam na agricultura e queriam continuar, eles falavam, olha, eu não tenho futuro, acho que eu vou para a cidade e vou ser outra coisa, né? Vou estudar lá, vou ser advogado, bom. Aí, esse contingente, nós falamos, olha aqui, nós temos aqui um projeto lá no Cerrado, é um projeto novo, né? Vocês querem participar disso? Aí nós selecionamos aqueles jovens para ir para o projeto, mais ou menos 100 jovens, né? Para levar para esse projeto. E levamos lá, olha, eles começaram a produzir aquela cidade de São Gotardo, que era a cidade, a sede do projeto, era uma cidadezinha pequena, sabe? Eu, quando fui a primeira vez lá, não tinha hotel na cidade. Era uma cidade tão pequena, economicamente ela estava morrendo. Não tinha hotel, não tinha nem restaurante. E aí a gente ficava numa cidadezinha em Araxá, que ficava a 130 quilômetros de São Gotardo. A gente acordava cedo, né? E ia até São Gotardo, ficava o dia inteiro lá e depois voltava à noite para dormir em Araxá, que não tinha nem hotel, tinha banco, não tinha nada. E era uma dificuldade. Aí começou aí o nosso pessoal, né, lá pro projeto, começou a produzir. Olha, aquilo virou um mar de soja, sabe, onde só tinha aquelas árvores retorcidas no cerrado, não tinha nada, aquilo virou um mar de soja. Você olhava aqui, parecia que estava no Rio Grande do Sul, né? Uma beleza, sabe? Quando os agricultores mineiros perceberam aquilo ali, o preço das terras do Cerrado começou a subir. E muita gente ficou rica por causa disso. Por quê? Porque aquilo que não valia nada, que ele queria vender e ninguém comprava, de repente passou a ter um valor imenso. Por quê? Por causa da valorização das terras por conta do nosso projeto, sabe? E esse projeto foi realmente extraordinário. Por quê? Porque abriu as portas para o Cerrado brasileiro. Eu me recordo que nós, dentro do projeto, tinha lá um programa para produzir café no projeto. Aí, naquela época, tinha um instituto chamado Instituto Brasileiro do Café, que financiava todo o café do Brasil inteiro. E nós fomos lá no IBC para pegar o financiamento para produzir. Você sabe que o IBC, os técnicos nos deram uma bronca. Falei, vocês estão ficando malucos. Vocês vão traduzir o café não dá no Cerrado. O IBC não vai financiar o café para vocês. Vocês põem daqui para fora, tá? E botou para fora da gente. Por quê? Porque realmente eles achavam que o café não era próprio do Cerrado. Aí nós voltamos lá para o secretário Alisson Paulinelli e falou, olha, Alisson, o IBC não quer financiar o nosso café. Aí ele falou, mas não tem problema não. Se o IBC não quiser financiar, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais vai financiar o nosso café. Aí o banco lá de Minas Gerais financiou o nosso café, sabe? Em vez do IBC financiar, o banco financiou. E aí nós começamos a plantar café lá no Cerrado. Nossa, começou a produzir um café que era o melhor café do Brasil, sabe? E veja o que aconteceu. O Paraná, que era o estado, o maior estado produtor de café, perdeu esse status. E Minas hoje é o maior produtor de café do Brasil, entende?
Por quê? Porque o café do Cerrado é um café da melhor qualidade, entende? E eu me recordo que quando saiu esse financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o presidente do Banco Central, ele ficou curioso, sabe? Era o Fernando Millier. Ele me ligou e disse, "Seu Américo, é verdade que estão produzindo café no Cerrado?" Eu falei, claro, Fernando, o melhor café do Brasil é do Cerrado. Ele não acreditou muito, falou, escuta, eu queria visitar lá, será que você... "Oh, claro, eu vou passar, eu te pego, nós vamos lá." Tá? Aí para lá, passei em Brasília, peguei o Fernando, nós fomos visitar lá o Cerrado. Quando ele viu aquele café, nossa senhora, ele ficou entusiasmado. Falei, não diga. Falei, Fernando, esse é o melhor café do Brasil, sabe? E digo mais ainda, tem alguns japoneses lá que são vivaldinos, já foram no Japão registrar a marca Cerrado Coffee, porque esse Cerrado, esse café, no Japão, tem um sobrepreço por causa de sua qualidade, sabe? Ele falou, nossa, ele ficou admirado. Na volta, quando nós estávamos voltando, eu passei lá no depósito lá da cooperativa, né? E falei, escuta, me dá uma moída no café, que eu quero dar para o presidente do Banco Central, e moí o café para dar um pouco para ele, e ele realmente, aquilo na volta no avião, aquilo que estava cheirando, aquele café, falei, Fernando, olha a qualidade desse café, né? E, de fato, eu acho que esse tipo vamos dizer, de pioneirismo da cooperativa foi benéfico e isso trouxe vantagens. Tanto isso é verdade que o secretário, o Alisson Paulinelli, que era secretário, depois ele virou ministro, né? E como ministro, ele fez um projeto para o Cerrado, chamado PRODECER, Programa de Desenvolvimento Cerrado, com o apoio do governo japonês. Por quê? Porque o governo japonês ficou sabendo desse projeto, sabe? Por quê? Porque os imigrantes falam, olha, tem uns imigrantes japoneses que foram lá para o Cerrado e o negócio deu certo tal. Aquilo foi lá para o governo japonês e o Ministério da Agricultura do Japão passou a mandar delegados para visitar o Cerrado, né? Para ver o que estava acontecendo no Cerrado. E eles perceberam realmente vamos dizer assim, o potencial que tinha o Cerrado brasileiro. Aí o que fizeram? O governo japonês, com o governo brasileiro, né, fizeram um acordo, né, e fizeram um programa para desenvolver o Cerrado. Chama PRODECER, Programa de Desenvolvimento Cerrado. Hoje, quando se fala em Cerrado, se pensa logo em Goiás, mas Pois na é, verdade nossa, começou Mato em... Grosso, Goiás, tudo aí tem uma área imensa de cerrados, sabe? Imensa de cerrado. Mas na E verdade pode ser começou desenvolvido. em Minas, essa conquista. Começou em Minas, sabe? E Olha, com os japoneses daqui. é, Não o os japonês, japoneses de... não, ela nem tinha japonês lá em Minas Gerais, naquela época, né? Mas então foi o primeiro assentamento dirigido do Cerrado, foi feito pela Cooperativa Agrícola de Cotia, E hoje né? essa expansão que existe nessa região toda, Mato Grosso, Goiás, deve-se então a É, esse porque trabalho aquilo todo. foi mais ou menos uma, vamos dizer assim, uma vitrine, não é? Olha, veio gente do exterior para ver esse negócio do Cerrado, interessante. Uma vez veio um agrônomo lá de Israel, sabe? Mas esse agrônomo me falou uma coisa, ele falou, essas terras cerradas são muito melhores que a areia que nós plantamos lá em Israel, porque Israel planta em cima da areia, no deserto, entendeu? E aqui nós temos o cerrado, ele falou, essa terra é muito melhor que a areia que nós plantamos, agora que vocês estão aproveitando. E uma vez, o Alisson Paulinelli já era ministro da Agricultura, um dia ele me ligou e falou, Américo, tem aqui, eu estou recebendo aqui o vice-ministro da Agricultura. Naquela época não era o Irã ainda, era a Pérsia. Da Pérsia. E é o seguinte, ele ouviu falar esse negócio do Cerrado, ele queria visitar o Cerrado. Será que você podia levá-lo? Eu falei, claro, tá. Eu tinha muito interesse em divulgar esse negócio, sabe? Porque realmente era uma coisa nova. Aí eu falei, não, tudo bem, eu levo, ele vai comigo, tá? Eu falei, então vem a Brasília, eu vou colocar um avião no governo, você vai levar o vice-ministro.
Aí fui eu, o vice-ministro, foi até um assessor do Alisson também com a gente, né? E aí nós levamos o vice-presidente, mas ele também ficou encantado, sabe? Porque nós levamos bem na divisa do projeto, né? Só para ele ver. Aí eu olhei e falei, tá vendo? O cerrado é isso aqui, ó. Aí ele via aquelas árvores tudo retorcidas, tal, né? Aquela terra tudo árida, sem nada. Aí ele olhava e falava, isso aqui é a área do projeto. Aí ele via aquele mar de soja, sabe? Aquela coisa deslumbrante. Tá? Ele via aquilo. Falei, nossa, mas que coisa! Ceará. Ele ficou tão entusiasmado, disse, não, o governo da Pérsia vai investir aqui no Brasil. Por quê? Porque nós comprávamos o petróleo deles, né? Então, o dinheiro que ele queria deixar uma parte do dinheiro aqui no Brasil para investir em alguma coisa. Ele queria investir na agricultura. E ele tinha falado com o ministro, com o ministro Paulinelli. E o ministro Paulinelli falou um negócio do Cerrado. Falou, tem um negócio aqui novo aqui que nós estamos desenvolvendo, que é o Cerrado. E ele que ficou interessado e falou, eu vou, na volta, ele conversando com a gente, falou, não, nós vamos investir, eu vou falar com o meu presidente, com o meu ministro, e vamos ver se nós investimos nessa área tal. Só que passaram alguns meses, aí veio uma revolução lá, um tal de Ayatollah Khomeini derrubou o governo. Eu nunca mais ouvi falar do ministro, do vice-ministro. E dos Cerrados, a cooperativa chegou no Nordeste também. Aí nós fizemos um outro projeto lá no Nordeste. Esse foi um projeto também diferente, sabe? Por quê? Porque a gente sempre costumava desbravar áreas já conhecidas, né? Mas essa do Nordeste também foi um outro convite que nós recebemos lá do pessoal da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, sabe? Era uma companhia que tomava conta de toda aquela área de irrigação, né? Eles faziam perímetros de irrigação com a água do Rio São Francisco. E a diretoria do Codevasf veio na cooperativa para oferecer, porque eles tinham feito um projeto ali perto de Pernambuco, né? Nas margens de São Francisco, numa cidade chamada Curaçá, sabe? É 60 quilômetros de Juazeiro, né? Lá em Pernambuco. E falou, olha, nós temos uma área lá, fizemos lá um projeto de irrigação e tal, nós queríamos levar pessoal do sul para fazer uma agricultura lá nessa área. E falou, nessa área nós já temos lá sentados o que eles chamam de irrigantes, pessoas que entraram lá para ficar na área, né? Tinham lá cerca de 400 irrigantes, sabe? Eram pequenos agricultores de 4 e 6 hectares. Cada um tinha 4, 6 hectares. Mas não eram agricultores, sabe? Era professor aposentado, era comerciante, era pessoa que não, sabe, que não era agricultor, mas que queria ir lá para ganhar uma casinha, né, de alvenaria, tinha lá uma área para plantar mandioca, plantar milho, e ele tinha meia dúzia de cabra de leite, tomava leite, e ele tinha lá uma casinha, morava ali, e tinha o Rio São Francisco que ele pescava, e estava lá, não precisava nem trabalhar, entende? Pescava, tinha comida, tinha leite, tinha água do São Francisco, estava tudo tranquilo, tinha água da irrigação, e estava lá. Aí o pessoal falou, olha, está aqui nos 400, mas eles não estão produzindo comercialmente, né? E o investimento lá foi muito grande. E nós não podemos, né? Então nós queríamos botar agricultores lá para fazer, e nós queríamos convidar o seu pessoal para ir lá. Aí nós mandamos os agrônomos lá para ver o projeto, né? E aí quando eles voltaram, falaram, olha, com aquela área lá, o pessoal daqui de baixo não vai não. Mas não, como não vai? Não, a área é muito pequena, 4, 6 hectares no máximo, não dá. O pessoal não vai lá. Você acha que o pessoal do Paraná vai lá para. Eu falei, olha, tem que ser no mínimo 10 hectares para cima, porque senão o pessoal daqui não vai. Aí voltamos lá falar com o pessoal da Codevasf, falaram, olha, o pessoal daqui com essa área pequena aqui não vem não, só se for maior. Aí resolveram então dar áreas maiores para o nosso pessoal.
Aí nós mandamos o nosso pessoal, jovens, né, lá para o Nordeste, e eu me recordo que nós tínhamos que fazer uma preparação para esses jovens. Falou, olha, gente, aquelas terras lá do Nordeste não é a terra roxa aqui do Paraná, não, hein? Não é a terra que vocês estão pensando. E outra coisa, lá não chove. Vocês vão ter que beber a água de São Francisco. Mas tudo bem, pô, filtra, não tem problema. A água é do São Francisco, não é água. Outra coisa, mas também lá vocês vão ter uma grande vantagem. Vocês vão produzir na época da entre-safra das regiões do Brasil inteiro. Entende? Se numa região termina uma safra, vocês vão entrar na entre-safra onde não tem ninguém. Vocês vão entrar sozinhos no mercado, vocês vão ter o melhor preço. Aí o pessoal ficou entusiasmado. Então eu vou. Aí juntamos um grupo e levamos lá para participar desse projeto, né? E realmente o projeto era uma beleza, né? No Nordeste tem sol, tem água e tinha terra lá que você, cuidando, você podia produzir qualquer coisa. E com essa vantagem, você podia produzir na época que você queria, entende? E outra coisa também, lá tem sol, tem água, e tem sol, é só tecnologia, né? Aí o pessoal entrou lá e começou a produzir melão. Quando nós recebemos a primeira produção de melão no Nordeste, olha, foi uma coisa. Quando nós vimos aquele melão, falamos, esse melão não é para vender aqui dentro, não. É para exportar tudo para a Europa, porque a qualidade do melão é tão boa que não é para ficar aqui no Brasil, não, vamos vender tudo para a Europa, sabe? De tão boa que era. Naquela época o Brasil importava aqueles melões de casca dura, escura, da Espanha. Era melão espanhol, que era uma delícia, né? Doce e tal e coisa. E aí o que aconteceu? O nosso melão lá do Nordeste era melhor, era mais doce que o melão espanhol. Falei, nossa, que coisa boa. Então vamos exportar tudo lá para a Europa. E começamos a exportar lá em Juazeiro. O Nordeste pode ser o grande, vamos dizer, celeiro, né? O produtor de alimentos no futuro. E esse foi o segundo projeto. Depois nós tivemos um outro projeto também de maçã em São Joaquim, também, que foi um outro projeto interessante, porque em Santa Catarina, sabe? Eu sempre ouvi falar dos agrônomos que o Brasil nunca poderia produzir frutas de clima temperado, né? Lá no norte, lá, sabe? Por quê? Porque falou, olha, principalmente essas frutas, elas precisam de um tempo mínimo de uma temperatura de 3 a 4 graus. Eles têm lá todas as informações, né, dizendo que para isso precisa quebrar a dormência da semente, uma coisa desse tipo, sabe? Então, falando, o Brasil não consegue produzir. Aí, o governo do estado de Santa Catarina contratou um agrônomo japonês, né, que chamava Kenji Ushirozawa. E esse agrônomo veio lá para o estado de Santa Catarina, ficou 6 meses lá em Santa Catarina, fazendo pesquisas sobre a possibilidade do Brasil produzir frutas de clima temperado. Aí, depois de 6 meses, ele chegou à conclusão que o Brasil poderia produzir frutas de clima temperado melhor que aquelas que estavam importando. Porque toda a maçã, toda a pera, o Brasil importava da Argentina e do Uruguai. Toda. Não produzia nada, uma maçã. E ele falou, não, nós podemos produzir melhor que a maçã da Argentina. Aí ele delimitou, foi na Serra de Santa Catarina, ali tem locais que você pode produzir. E o professor Kenji veio na cooperativa de Cotia, fez uma palestra também, e aí alguns cooperados se interessaram em ir lá para Santa Catarina para fazer, para produzir maçãs, né? E aí foi feito um projeto lá na cidade de São Joaquim, né? Fizeram lá, e a cooperativa está lá até hoje. A cooperativa de São Joaquim, né?
E eles têm lá os cooperados nossos que estão lá produzindo maçã. E você vê que coisa extraordinária, né? O Brasil de importador de maçã, total, hoje é exportador de maçã. Você vê que coisa absurda, sabe? Então, esse país é um país extraordinário, viu? A gente ficava analisando, sabe, o histórico tal, do que aconteceu no passado, e a gente pode, então, projetar o futuro, né? Ver o que o Brasil pode fazer em termos de alimentar o mundo, né? O potencial que nós temos. Tal. Esse foi um outro grande projeto que foi feito. Sim, sim. Eu acho que essa foi a grande contribuição, não só da Cooperativa Agrícola Cotia, como a Cooperativa Sul Brasil, das cooperativas japonesas, não só das cooperativas, do imigrante japonês que veio aqui trabalhar na agricultura. Essa contribuição é que não deve ser esquecida. Eu acho que para as gerações que estão aí, para os descendentes, né, de japoneses, para eles perceberem, para se conhecerem que os seus avós que vieram do Japão trabalharam, e que foi realmente uma epopeia, porque o que eles sofreram, né? Naquela época não tinha hospitais, não tinha escola, não tinha nada no interior de São Paulo, sabe? E eles enfrentaram tudo isso, doenças, né? Febre amarela, malária, isso tudo, e eles venceram tudo isso, né? Trabalharam, venceram e contribuíram extraordinariamente para o desenvolvimento da agricultura. A cooperativa chegou até um hospital. A cooperativa, nós chegamos a ter um hospital, né? O Hospital Pan-Americano foi construído pela cooperativa de Cotia. Mas, então, esse tipo de acontecimento que foi no passado pode servir até para que a gente possa prever o futuro, né? O futuro que o Brasil vai precisar aumentar a produção de alimentos e o cooperativismo sair para contribuir, inclusive, para isso, né? Para poder realmente ajudar os nossos agricultores a aumentar a produção e aumentar a sua contribuição para alimentar não somente o Brasil, mas também o mundo inteiro. Olha, muita gente acha que a cooperativa faliu. Não faliu nada. O que aconteceu foi o seguinte: em 1994, com o Plano Real, o que aconteceu? Não foi só as cooperativas agrícolas, não. Era a agricultura brasileira que estava quebrada. Em 94, a agricultura brasileira estava quebrada. Em julho, quando veio o Plano Real, o preço de todas as mercadorias se estabilizaram. O preço dos produtos agrícolas não somente se estabilizaram, mas passaram a baixar, a ficar mais baixo, sabe? Vamos dizer assim, numa época em que a inflação era altíssima, de repente se estabilizou e o preço do produto agrícola começou a baixar. Então, o que aconteceu? Em julho de 1994, quando veio o Plano Real, né, houve a estabilização da moeda, mas os agricultores estavam todos eles com financiamento do Banco do Brasil. Financiaram para produzir a sua produção. E naquela época, quando ele tirou o financiamento dele estava indexado. Indexação, né? É lógico, o banco não ia emprestar o dinheiro, né, sem uma indexação. Não era só juro, não, era juro, mas não sei o quê, papapá. E quando o produto passou a baixar, o produto agrícola, o financiamento dele no banco continuou a subir. Todo dia subia. Por quê? Porque estava indexado. Quando ele foi ver, havia um gap tão grande de dívida que não era dele. Não é verdade? Não era uma dívida escritural, que ele não podia pagar. Então a agricultura quebrada, as cooperativas todas quebradas, todas quebradas, entende? E não havia possibilidade, não tinha como o agricultor pagar aquela dívida. E eu me lembro que naquela época
O Roberto Rodrigues era presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Ele me ligou e disse: Américo, a agricultura está quebrada. Ele, agricultor, está quebrado. E agora, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos almoçar com o ex-ministro Delfim Neto para nos aconselhar, para ver o que a gente não pode fazer. Aí nós fomos almoçar com o ministro, e ele tinha sido ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, e ele conhecia todo o problema, né? E ele chegou, nós explicamos tudo para ele, e o ministro foi claro, falou: Roberto, o governo não pode anistiar a agricultura, porque se ele anistiar a agricultura, o governo quebra, porque teve gente que pagou. Não há condições de o governo anistiar essa dívida. Mas, ministro, nós vamos quebrar. As cooperativas estão quebradas. O que nós vamos fazer? Falei: Roberto, faz o seguinte, pede para adiar essa dívida. Joga essa dívida para 15, para 20 anos para frente, e depois você vai pagando isso. Com a estabilização da moeda, não tem mais a correção monetária, não tem mais isso, vocês conseguem pagar, leva isso para 20 anos para frente. Né? Aí fez o setor foi lá falar para o governo, e o governo logo depois editou um programa chamado PESA, Programa de Securitização da Agricultura, dando essa folga para o agricultor. Né? O agricultor estava morrendo, de repente veio esse programa e deu a folga para o agricultor. Né? Então, e aí resolveu o problema dos agricultores. Só que nas cooperativas, quem devia não era o produtor, quem devia era a cooperativa, porque a cooperativa que tirou o financiamento dos bancos e repassou para os agricultores, não é verdade? Então, o que aconteceu? O problema das cooperativas precisava resolver. Aí nós voltamos para o governo fez um programa para as cooperativas chamado RECOP, que era o programa de recuperação das cooperativas. E aí as cooperativas... Na cooperativa de Cotia, aconteceu o seguinte: em 1994, quando a cooperativa viu aquela dívida que ela tinha com o banco, os cooperados se reuniram em assembleia de liquidação. Os cooperados, que são os donos da cooperativa, se reuniram e falaram: olha, nós não queremos que a cooperativa fique com essa dívida, né, com os bancos. O nosso patrimônio, o ativo da cooperativa é muito superior a dívida dos bancos. Então vamos fazer o seguinte: vamos vender o ativo, vamos pagar os bancos. Não é verdade? E foi isso que foi feito. A Assembleia, todo mundo concordou, e a cooperativa ia vender o patrimônio para pagar os bancos. Né? Então foi feito isso. Só que surgiu um problema, no caso das cooperativas, da Cotia. Sabe o que aconteceu? Quando a cooperativa começou a vender seu ativo para pagar a dívida dos bancos, os pequenos bancos, que eram os credores da cooperativa, começaram a não concordar com a liquidação. Eles não concordaram. Sabe por quê? Porque como a cooperativa tinha imóveis no Brasil inteiro, os pequenos bancos não tinham como saber se aquela propriedade lá em Mato Grosso, e lá na Bahia, o valor era aquele. E como eles não tinham condições de saber, eles achavam que a liquidação não podia ser extrajudicial, tem que ser uma liquidação judicial. Olha, foi uma discussão. Você acredita que eles levaram quase 10 anos discutindo se a liquidação da cooperativa tinha que ser judicial ou extrajudicial? Né? Então, veja você, a liquidação extrajudicial está prevista na lei das cooperativas. Na lei das cooperativas diz: a liquidação das cooperativas é uma liquidação extrajudicial. Está lá na lei. Só que, quando foi lá para o Supremo Tribunal para discutir, porque o negócio foi lá para Brasília, né, para resolver essa pendência, o tribunal resolveu que, no caso da cooperativa de Cotia, a liquidação tinha que ser judicial, contra a lei. Você está entendendo? Você vê que coisa absurda? O próprio advogado do banco não sabia disso.
Eu me lembro que a FEBRAVAN me convidou para fazer uma palestra para os advogados para explicar que raio de liquidação extrajudicial que eles nunca tinham ouvido falar, né? Falei, não, na cooperativa, na lei das cooperativas prevê isso. Bom, conclusão. Uma máquina de beneficiamento de café funcionando tem um preço. Está funcionando, tem um preço. Se ela ficar 10 anos parado, aquilo virou ferro velho. Sabe? Vira ferro velho, claro. Então foi o que aconteceu na cooperativa. Todo o patrimônio dela que ela tinha virou ferro velho. Por quê? Por causa dessa briga judicial que ficou 10 anos. Aí botaram o juiz nomeou um liquidante, sabe? Todo aquele processo judicial que está até hoje discutido lá. Entende? Então isso foi, inclusive, prejudicial aos próprios bancos, né? De ter acontecido isso. Mas o fato é que é o seguinte: no caso da cooperativa de Cotia, a cooperativa central, ela foi liquidada, liquidou. Só que aqueles núcleos das cooperativas no Brasil inteiro, muitos deles continuaram como cooperativas, sabe? Mudaram o nome, tá? Mas continuaram, aqueles cooperados continuaram como cooperativa, sabe? Então tem lá que é essa de Juazeiro, por exemplo, é a Cooperativa Agrícola de Juazeiro, está lá, uma cooperativa está funcionando bem, sabe? No Paraná, sabe, lá em Londrina, tem chama Cooperativa Integrada, que é formada pelos cooperados da cooperativa de Cotia, que estavam lá em Londrina, que eles continuaram, fizeram uma nova cooperativa e estão continuando. Hoje ela está crescendo, eu acho que é a terceira maior cooperativa do estado do Paraná. E existem cooperativas em outras áreas também. Cooperativa de maçã, cooperativa. Então, tudo. Cooperativas financeiras, cooperativas de consumo. Não, basicamente cooperativa de produtores agrícolas, né? Que eles continuaram na área em forma de cooperativa, não agora de Cotia, mas cooperativa local. Né? Por exemplo, a cooperativa de Pilar do Sul, tem vários cooperados nossos que montaram cooperativas, continuaram trabalhando como cooperativas, né? E estão indo muito bem, né? Porque são bons produtores, bons agricultores. Ficou um aprendizado. Ficou um aprendizado da cooperativa. Então, foi esse o grande legado da cooperativa de Cotia para a agricultura de São Paulo. E eu acho que não só a cooperativa de Cotia, mas com todas as cooperativas agrícolas formadas pelos agricultores japoneses, prestaram um serviço inestimável para o desenvolvimento da nossa agricultura. Olha, eu sou um grande entusiasta da agricultura brasileira e eu falo sempre para os meus filhos, para o meu neto, de que o Brasil vai ser um dos maiores países do mundo em PIB em 2050. Isso não sou eu que estou falando. É o Fundo Monetário Internacional, é o Banco Mundial, é a ONU, todas as entidades do mundo inteiro que fazem esse tipo de avaliação e de previsão, eles dizem que o Brasil vai estar entre os 10 maiores países do mundo em 2050. Tem até uma lista, essa foi feita pela aquela empresa famosa dos Estados Unidos, chama Waterhouse-Coopers, né? É uma empresa famosa que faz previsão de. Essa empresa ela fez uma lista dos 10 maiores países em PIB do mundo em 2050. Né? O primeiro é a China, com 50 trilhões de dólares. O segundo, os Estados Unidos, com 37 trilhões. Né? O terceiro vai ser a Índia, com tantos trilhões. O quarto vai ser a Indonésia, tal. Então você vê os quatro. O quinto vai ser o Japão e o sexto vai ser o Brasil. Né? Vai ser o Brasil. E eu fiquei pensando, mas por que o Brasil? Nós não temos uma indústria pesada de porte, não temos a indústria naval de porte, não temos grandes indústrias automobilísticas, nem nada. Não temos. Pô, como é que o Brasil vai ficar em sexto lugar com o maior PIB do mundo em 2050? Agricultura, agribusiness,
agronegócio. Esse vai ser o grande negócio em 2050. Sabe por quê? Por causa dessa previsão que já existe, que em 2050 o mundo vai ter quase 10 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos com 7 bilhões. Vamos ter mais 3 bilhões de habitantes, gente que vai precisar comer. Então, veja bem, por que da importância do Brasil? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode alimentar essa gente. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode aumentar 40% da sua produção sem derrubar uma árvore da Amazônia, sabe? Nós temos pastagens degradadas que podem ser aproveitadas para a agricultura. Toda essa celeuma que há poucos dias se deu, o negócio da Amazônia, da queima da Amazônia, isso tudo, gente, isso tudo foi para mascarar o medo que tem certos países da concorrência agrícola brasileira, dos produtos agrícolas brasileiros. Por quê? Porque aqui nós temos um dos melhores agricultores do mundo. Nós não temos nada a dever ao agricultor americano, tá? Porque em tecnologia nós nos equiparamos aos Estados Unidos. Eu estive há 2 anos atrás naquela feira dos Estados Unidos, chamado Farm Progress Show, né? Eu vi tudo aquilo que estavam ali. Não tem nada de diferente do AgriShow que nós temos aqui no Brasil. Tudo aquilo que estão lá, nós estamos fazendo aqui, e melhor, tá certo? E há um grande temor do agricultor americano da concorrência brasileira. Por quê? Porque hoje nós já somos um dos maiores produtores de soja do mundo. Nós já estamos ultrapassando os Estados Unidos. Nós já somos o maior produtor de café do mundo. Nós somos o maior produtor de açúcar do mundo. E aí vai. Entende? O segundo do milho. O Brasil vai ser o grande celeiro que vai alimentar essa gente. Tá? Por quê? Ninguém come chip de computador, ninguém come iPhone, ninguém come automóvel, ninguém come nada. Quando o mercado de alimentos começar a aquecer por conta dessa demanda, os grandes compradores vão chegar no Brasil. E o Brasil vai ser o grande provedor de alimentos do mundo. Tá? Graças ao quê? Primeiro, nós temos terra, nós temos sol, nós temos agricultor competente. O que nós temos, o que nós perdemos um pouco é na infraestrutura, que o governo agora está tentando resolver. Tem que resolver até 2050. Todo esse negócio, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, tem que melhorar. Porque toda essa produção vai ter que sair por aí. Tá certo? E a infraestrutura ainda é o grande gargalo nosso em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Né? Agora, que realmente a Europa não pode mais aumentar a produção. Lá está tudo. Pelo contrário, lá a agricultura está diminuindo. Os Estados Unidos também não pode mais aumentar. O Canadá muito menos, porque aquilo é uma geleira, entende? A África, que podia talvez ser a África subsaariana, podia ser, mas lá também tem um problema da tecnologia, da preparação dos agricultores, que eles só praticam uma agricultura de subsistência. Aquilo ainda vai levar 2 gerações, né, para começar a produzir economicamente. Então o Brasil tem tudo para ser um dos maiores países do mundo. Você sabe quantos países são filiados à ONU? 193 países. Nós estamos entre os 10 maiores. Nós vamos, segundo a previsão dessas entidades, né, nós estamos entre os 10 maiores do mundo, dentre 193. Então vocês podem ver que o Brasil realmente é o país do futuro. Né? Eu, quando era criança, dizia, não, o Brasil é um país do futuro. Não, o Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é o país do presente. Nós agora... Por isso que eu acredito na agricultura. E a agricultura vai ser o grande motor. Já é. Hoje toda
vamos dizer assim, esse status do Brasil, né, naquele acrônimo que foi feito entre os países que eles acham que vai ser os seus países maiores países no futuro, que é o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, né? Entende? Nós estamos enquadrados ali. Por quê? Porque o Brasil realmente apresenta todas as condições para ser um dos grandes países do mundo por conta do nosso agronegócio, né? Então, essa é a minha mensagem. Gente, a agricultura nossa é uma agricultura de primeiro mundo, né? Nós temos toda uma tecnologia, nós estamos ainda avançando, nós temos uma empresa brasileira de pesquisa, a Embrapa, que todos os dias em pesquisa lança variedades novas no mercado, sabe? E com isso nós vamos realmente ser vamos dizer assim, o provedor, o grande provedor da humanidade, do mundo até 2050. Então, não sou eu que estou falando isso, né? Não sou eu. São as grandes empresas que fazem essa previsão, né? E que o Brasil está entre os 10 maiores países do mundo até 2050, por conta do trabalho, por conta da competência e por conta da agricultura que nós temos aqui.